E aí, boa noite, Rian. Boa noite, pessoal do Projeto Reca. Assim que possível, turma aí sobre o nosso áudio, sobre a nossa iluminação. Aparecer aqui já. E aí, Diego, pontualzíssimo Beleza? demais, coisa boa. Rapaz, não sei por que meu fone tá desconectado. Mas te ouço bem, Me ouve bem? te ouço bem. Será que tem? Vou ficar sem fone mesmo. Pronto, consegue me ouvir bem? Consigo. Então tá ótimo. Só não sei se tá dando retorno aí pro pessoal não ficar sem fone. Não, tá legal. Rian, o de Diego também tá legal, né, Rian? Nosso operador aí, nosso técnico topado. Ah, obrigado, Rian. Você é moral, viu? Você não é 10, não, você é mil. E aí, Diego, muita correria, tava atendendo até pouco instante, né? É, até alguns minutos. E eu sou daqueles que às vezes eu gosto de deixar fluir. E aí às vezes passa o tempo, né? Passa do Uhum. tempo. Acabei quase no instante. Estava uns 4 minutos. Rian, tudo ok? Então vamos iniciar aqui nossa live. Mais uma live do Projeto Reca. A gente chama carinhosamente de Reca Live, ou Live Reca. Todos os meses, Diego, nós convidamos uma pessoa aqui para participar, para discorrer sobre temas importantes ligados também à infância e à juventude, mas de forma mais ampla para toda a sociedade. E hoje Sim. tivemos a felicidade de você ter aceito o nosso convite. Então, em nome do nosso sócio fundador, o professor Abraão, em nome do presidente da ADECA, Raimundo dos Anjos, que já passou aqui, deu uma boa noite para a galera. Em nome de Larissa, que é a diretora, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Simão Dias. E em nome da nossa diretora do Projeto RECA, Jaiwane, agradecemos grandemente a sua participação e você deixar um tempo para estar aqui contribuindo grandemente. Então, pessoal, hoje estamos aqui com o psicólogo Diego Góes, né? Que ele é graduado em licenciatura em Geografia pela FIJAV, graduado em Psicologia pela UFES e atualmente é pós-graduando em Terapia de Aceitação e Compromisso e atua como psicólogo clínico de forma online e presencial. Então, um homem que está aí super credenciado e gabaritado para participar aqui com a gente. Então, Diego, Sim, pode obrigado. dar sua boa noite, suas considerações iniciais para o nosso momento. Sim, boa noite a todos, né? Boa noite a você, a todos que estão aqui também participando da live. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, né? É a minha, inclusive, aqui no Instagram, nesse formato, é a minha primeira vez, né? Primeira vez que eu estou participando de Pô, uma live, né? Gosto então muito. vamos reforçar essa Sim, live, essa live aí, sua participação, para que aconteçam mais vezes, viu? sim, sim. Eu gosto, eu sempre gosto, né, de conversar, gosto de falar, participar de palestras, é algo que faz muito sentido, assim, para mim. Por isso que quando você convidou, não pensei duas vezes em participar, né, em participar É, da live. E aí, por isso, eu legal. gostaria de agradecer o convite, né, e agradecer a todos. Conheço o Projeto REC através de você, né. Depois que eu conheci você, foi que eu conheci o Projeto RECA, né. Eu Coisa boa. acompanho às vezes, pelo Instagram, né? Vejo você também que compartilha muitas coisas, né, relacionadas. E é isso. Que ótimo, que ótimo.
Então, digo, aproveitando, né, fazendo um pouco de merchandising aqui, né, o Projeto Reca é algo que é muito incrível, inclusive na minha vida também. O Projeto Reca é uma instituição civil, não é uma instituição pública, Sim, porém, é um dos poucos lugares que eu vejo o recurso público do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sendo de forma efetiva destinado para políticas públicas para esse público. Então, lá em Simão sim, Dias, o que é que acontece? É, existe o Fundo Municipal que fomenta as atividades do Projeto RECA, junto com outros parceiros, inclusive instituições privadas que financiam tudo o que acontece. Então, o Projeto RECA, ele oferta diversas oficinas em contraturno escolar. Por exemplo, lá tem balé, música, língua estrangeira, informática, música. Inclusive, eu fico com inveja daqueles garotos que estão aprendendo a tocar instrumentos, música, diversas atividades de contraturno tem escolar. dança também. Justamente, eu costumo dizer em todas as lives que o que acontece lá em Simão Dias é um investimento que logo mais a sociedade simondiense vai colher. Já está colhendo, porque muitas pessoas que passaram do Projeto RECA hoje são pessoas de grande expressão social dentro de Simão Dias. Então, tem pessoas Sim, dos mais variados setores que já passaram lá pelo Projeto RECA. E lá não tem segregação, é para todos. Então, é algo que eu costumo dizer que todo mundo tem que conhecer lá para se inspirar naquilo e tentar trazer para outros locais. Em Sergipe, aqui na região que eu já andei, não tem nada igual. Então, vou puxar aqui um pouco de saco para o Projeto RECA. Eu, Então, sim, eu estava vendo algumas das lives, pô, que você estava falando até a respeito da quantidade de alunos matriculados, né? Que eu acho que já isso. passava dos 1.500 pelo menos na Isso, live que eu vi. mais Muita de gente 1.500 assistida, né? matrículas durante esse ano. E isso tipo, é algo que não é de agora, é de muitos anos que vem com esse projeto beneficiando crianças e adolescentes simondienses. Então é algo que é bonito de ver porque está acontecendo, né? Tem muitos projetos, Sim. mas esse acontece, é o projeto REC. Então, pessoal, boa noite a todos. Passando aqui a palavra para o nosso psicólogo que aceitou esse convite hoje, Diego Góes, para falar sobre bullying, uma violência silenciosa. Com você, Diego, a palavra. E aqui, em alguns momentos, a gente vai interagindo, trazendo algumas perguntas que já mandaram umas aqui no meu privado. Certo. Pode ficar à vontade, viu? E também pode ficar à vontade você quando quiser interromper, quando quiser contribuir. Eu gosto mais de uma dinâmica do que só estar eu aqui falando, Perfeito. certo? E eu acredito que você tem aí, tem cacife para isso, né? Então, assim, eu gostaria primeiro de começar pontuando a definição, né, do que é bullying. Porque até hoje, muita gente às vezes confunde bullying com apelidar uma pessoa, né? Algo nesse sentido. Acha que, fulano me apelidou, então fulano está fazendo bullying comigo. Só que eu acredito que é importante definir exatamente o que é bullying para que não haja essa confusão e até havendo essa confusão, às vezes as pessoas diminuem a importância de se combater o bullying, porque se bullying é só um apelido, qual o problema de estar apelidando? Né? Pode levar a esse tipo de entendimento. Só que o bullying, né, é um tipo de violência. E essa violência tem três características principais, né? Que é a questão de ser intencional, ou seja, quando eu apelido a pessoa, que é uma forma de bullying, ou quando eu agrido a pessoa, eu tenho a intenção de agredir. Eu tenho a intenção de causar algo ruim na pessoa, né? A intenção de ofender a pessoa. Outra característica é que ela precisa ser repetitiva, ou seja, não é só uma vez. Fulano me agrediu uma vez, fulano fez alguma coisa comigo uma vez. Então, o bullying ele precisa ser intencional, repetitivo e também envolve uma questão de desequilíbrio de poder. É como se uma pessoa, a pessoa que está agredindo aí, né, o agressor, ela está numa posição hierárquica de poder maior do que quem está sendo agredido. Porque se ambos estão numa mesma posição, um está falando com o outro, um está apelidando o outro, xingando o outro, isso não seria bullying, né? Não se encaixaria aí no caso do bullying. Então, só para ficar bem claro, o bullying é uma violência intencional, repetida, né? E que há um desequilíbrio de poder. E quando também, né? Eu acho que eu vou trazer às vezes, algumas palavras um pouco mais pesadas aqui, mas
é quase como se o sofrimento do outro vira espetáculo, né, no bullying. Que existe uma pessoa ali que está em sofrimento, existe uma pessoa que não está se sentindo bem em estar naquela posição, em estar ouvindo isso ou participando disso, mas é como se esse sofrimento aqui é um espetáculo. Não só por conta do agressor, mas por conta também dos espectadores, né? Porque quem assiste também, né, e não faz nada, também contribui para o bullying, né? Boa. Não tem Eu isso. costumo dizer que, às vezes, quando estou em algumas escolas batendo um papo com a galera sobre bullying, eu costumo fazer uma analogia com um circo, Sim, né? Sem um público, o circo não continua. exatamente. Exatamente. E nessa lógica, né, é quase como se o espectador é quase que o fundamental, aí é o mais importante na manutenção da violência, né? Não é um papel só passivo, né, de observador. É quase como se está pegando a mão do agressor ali, batendo junto, né? E agredindo junto, né? Então, o bullying também, né, ele pode ser através de piada, através de apelidos, através de risadas. E uma coisa, né, que aí até eu não tinha pensado nisso, e quando eu estava lendo sobre o assunto, até o silêncio pode ser bullying. Que eu acho que isso causa não, isso vai ao encontro do próprio título aqui da live, né, que é uma violência silenciosa. Aí eu fiquei pensando, né, eu digo, mas como é que o silêncio pode ser bullying também, né? E aí, depois de ler algumas coisas, né, foi que eu vi na questão, por exemplo, que é menos vista, a questão da exclusão, digamos, né? Quando você exclui alguém ou quando você ignora alguém. Não só você, mas reiteradamente. Tem um colega ali na turma que ele dá opinião, todo mundo vira a cara. Ninguém ouve. Ninguém inclui, é sempre o último a ser escolhido para participar do grupo. Entende? Sempre vai sendo deixado de lado. Então, isso também, quando vem de forma intencional, repetitiva, né? É bullying. Né? O bullying não é só a questão da agressão ou do xingamento. Né? Tem algo nesse sentido. E eu queria também pontuar nessa diferença a questão da diferença entre um bullying e uma briga comum, né? Então, um ponto, o bullying é algo repetitivo, como eu falei. A briga comum geralmente é um acontecimento pontual. Ah, fulano me xingou ali, teve alguma coisa uma vez, não se repetiu mais. Uma briga. O bullying ele vai se repetir. Um conflito comum também, geralmente ele tem um equilíbrio de forças, né? Tipo, é como se os dois que estão envolvidos ali no conflito, um que está xingando o outro, fazendo alguma coisa contra o outro, ele tem ali também o outro revida e vai. Já no bullying, não. É como se fosse uma perseguição, né? Contra aquela pessoa. Vai sempre colocando aquela pessoa nesse lugar de sofrimento, né? Tem algo nesse sentido. Você quer contribuir assim com essa primeira parte da definição? Não sei se ficou claro essa diferença, né, do que é um bullying para o que é uma agressão comum. Como é que tá Não, tá aí? ótimo, tá ótimo. Tá É, bem então, didático e bem explicado. Pode continuar e aí a gente vai trocando certo. ideias. Então, um outro ponto que é importante aqui para direcionar, né, a discussão é e por que é que o bullying acontece? O que é que pode aí estar causando, Boa. né, gerando o bullying e tal? Então, o bullying, ele é multifatorial, né? E é bem complexo, não é só uma coisinha, não tem como dizer, é isso aqui que causa o bullying e tal. Então, tem alguns pontos que a gente pode abordar. Por exemplo, questões do próprio indivíduo, né? Características do jeito de ser do próprio indivíduo é algo que pode contribuir para o bullying. Tem questões também que são grupais, né? As questões grupais, eu gosto de falar, imagine uma sala de aula, né, onde tem uma pessoa que é um potencial alvo de bullying. Ela sente uma pressão, às vezes, até para não ser esse alvo, e ela começa a fazer bullying, por exemplo, contra o outro. Então, ou até, tipo, os outros começam a dizer, ah, você não vai também participar, não, para fazer isso com fulano. Então, a pessoa teme que aquilo aconteça com ela, né? Então, uma forma também que pode levar a pessoa a cometer bullying é essa pressão do grupo, né? Essa questão aí grupal. Tem questões também da família, né? Apesar do bullying acontecer na escola, questões familiares vão reverberar na escola.
Ah, tem uma criança que ela vive exposta à violência dentro de casa. Ela apanha dos pais, ou até tem violência do pai com relação à mãe, ou com relação aos irmãos, a questão da própria falta de afeto, não existe acolhimento dentro de casa, não tem afeto, ou até a questão do limite também, crianças que faz tudo o que quer, pais não colocam limite, não ensina o respeito, algo nesse sentido. Então, isso também é um fator que pode contribuir, né, para que ocorra o bullying, né, na Eu escola. digo, interessante quando toca esse ponto da família. Às vezes a família chega para a escola e diz, não, ele aprendeu foi na escola. Em casa ele não aprendeu, não. Sim. Pois é, né? É mais fácil. E eu acho E que a- essa postura, né, já fala um pouco sobre, Pronto. sobre a E às própria. vezes, e às vezes nós adultos não sabemos que nós estamos ensinando as crianças o tempo todo, com o nosso gesto, com o nosso comportamento, com as atitudes do dia a dia. Isso. Passa alguém e eu estou do lado de uma criança, da minha criança ou da criança de alguém, e eu acabo falando uma piada para que os outros, em relação digamos, a estrutura física daquela pessoa, e a criança está Sim, do lado, todo mundo ri. Então a criança vai entender que aquele comportamento é um comportamento aceitável em ambientes. Então ela vai tentar repetir isso, porque uma das formas de aprendizado da exato. criança é a imitação. Então eu imito aquilo que foi Exatamente. feito em outros momentos. E aí a família chega para a escola, não, foi em casa não, foi aí na escola, só que é a escola que ensina, né? Sim. Aí, às vezes, até, né, a família chega na escola, tipo assim, não, ele não aprendeu a gritar em casa, não, foi aqui na escola e tal. E você já vê o próprio pai Já gritando gritando, cara. e não consegue enxergar que talvez essa postura é o que a criança vê em casa, né? Também. Tem também, assim, que a escola também não fica isenta, né? Apesar de ter também esses fatores, tem fatores na escola que podem também contribuir para a questão do bullying, né? Para a manutenção do bullying. Eu acho que eu poderia citar dois aqui principais, que seriam a falta de supervisão, né? Tipo, não olha, principalmente na questão do intervalo, porque até na sala de aula tem o professor, mas no intervalo, o intervalo parece um campo de guerra, de crianças contra outras e tal, e não existe essa supervisão, né, principalmente nesses horários, e também a questão da tolerância. Porque às vezes um aluno vai falar para um professor que está acontecendo aquilo, a professora diz, não, menino, depois eles param, isso daí é besteira, né? Deixa para lá e tal. Mas você sabe que você não é isso, esses tipos de fala, né? Vai tolerando esse tipo de agressão e vai fazendo com que ela continue acontecendo, né? E além também de fatores sociais. Porque socialmente, né? E aí todo mundo se engloba, né? Existem normas sociais aí que sempre coloca aquela ideia do precisamos estar num lugar de poder, ou precisamos ser mais fortes e tal. Então, principalmente aí, adolescentes, ou quando estão entrando no início da adolescência, quer se sentir mais poderoso, mais forte, né? Esses tipos de fatores podem também influenciar na manutenção do bullying, né? A manutenção disso. Só que, assim, um ponto que eu queria trazer aqui, né, que o bullying, muitas vezes, ele começa por uma falta de aprender a lidar com seus próprios sofrimentos. Eu gosto de pontuar isso. Então, é como se é mais fácil para a pessoa que agride, né, o outro, atacar o outro do que encarar o seu próprio sofrimento. É como se, eu estou em sofrimento, eu não consigo lidar com isso, então deixa eu colocar minha raiva aqui no outro, deixa eu direcionar essa raiva para o outro, né? É algo nesse sentido. E também o bullying pode acontecer porque muitos adultos, às vezes, não aprenderam a se frustrar, né? Sem bater ou sem agredir verbalmente as crianças. Então, a criança faz uma coisa em casa, o adulto se frustra, xinga a criança, começa a bater a criança, que é um pouco na direção do que você trouxe, né? Que a criança vai aprendendo, vai crescendo, né? Vai aprendendo a ver o adulto a lidar com a frustração dessa forma. Quando eu estou frustrado, eu faço o quê? Eu bato nos meus filhos. Quando eu não gosto que eu falo, eu grito com eles. Então a criança também aprende que quando ele está com raiva, quando está frustrado, o que ele tem que fazer? Gritar com o outro, bater o outro, né? Nesse sentido. E também a família, né? Ou até a escola pode ser também um ambiente que normaliza pequenas agressões, né?
Ah, é uma agressãozinha menor, é pequena, mas vai levando, isso vai se perpetuando, e essa repetição é o que vai levando cada vez mais a um sofrimento maior, né? Além de, como eu falei, a vontade de pertencer, de ser forte, de se destacar, também são fatores aí que podem contribuir, né? Mas um ponto também interessante é sobre a brincadeira, né? Que às vezes a pessoa faz bullying com outra e vem dizer, ah, mas é só uma brincadeira. Eu sempre gosto de falar que eu fiz um estudo, né, sobre racismo através de piadas, quando eu estava na universidade. E aí, né, estava fazendo uma coisa que quando eu conto uma piada, eu falo bem assim, é só uma piada? Então, automaticamente, eu já estou pressupondo que aquilo é além de uma piada. Entende? Porque se só fosse uma piada, eu não precisaria dizer. Entende? Tipo, então é como se, ah, eu fiz uma coisa, ah, mas é só uma piada. Aí você pergunta, mas o que poderia ser então? O que era que eu poderia entender? Então, a própria pessoa que faz já pressupõe que tem algo a mais. Então, quando você usa também o termo da, ah, é só uma brincadeira, tipo, já está se pressupondo que tem algo ali além de uma brincadeira, entende? Que pode ser entendido para além da brincadeira. Só que brincadeira, né, é quando ambos se divertem, né? Não tem não tem a questão de brincadeira se só um está se divertindo, né? Então, bullying não é uma brincadeira, é meio que quase que um ensaio de uma violência, né? Para quem sabe virar notícia no futuro, né? Tem esse sentido. E os tipos, né? Tipos de bullying para a gente diferenciar aí até identificar quais são os tipos de bullying, né? Tem uma porrada aqui de tipo de bullying, né? Físicos, né? Empurrões, chutar, bater, é um tipo de bullying. O verbal, que geralmente é o mais conhecido, os mais conhecidos costumam ser o verbal e o físico, né? Que o verbal é apelidar, é fazer ofensas, xingamentos contra outra pessoa. O psicológico também, que às vezes faz ameaça. Em filmes americanos, né? Quando tem esses filmes americanos de bullying em escola, geralmente tem essa questão da ameaça, da chantagem, ah, dê seu dinheiro aí, né? Tipo, para eu comprar o lanche no intervalo, algo nesse sentido também. Tem o social, que é a questão da exclusão, ou eu criar boatos mentirosos sobre alguém como forma de excluir aquela pessoa, das pessoas não gostarem daquela pessoa, né? Tem o material também, como a questão do roubo, da destruição, e o virtual, né, que é a questão do cyberbullying. Hoje está muito forte nessa questão do cyberbullying também, depois do surgimento da internet. Só que eu acho que, como o tema aqui da live, né, é uma violência silenciosa, eu acho que o mais perigoso é esse tipo de bullying, né? É o bullying que é invisível, né? Como se ninguém chama, ninguém olha, ninguém nem nota. E às vezes até a criança, né, que tá sofrendo esse bullying, vira um fantasma na sala de aula. Porque se a criança sumisse, talvez fosse até mais fácil para a turma. Era melhor que aquela pessoa nem, que aquela criança nem tivesse ali, né? E a gente só percebe, geralmente, quando o bullying é assim invisível, quando já é tarde, né? Quando a criança já perdeu o brilho, a sua autoestima já está prejudicada, já está tendo até ideação, né? Também certos tipos de pensamentos e já está totalmente adoecido, né? E aí já é um nível assim muito forte, né? Eu até costumo falar que essa questão do bullying, a gente na pós-graduação estava até comentando sobre isso, de como o bullying ele tem impactos na subjetividade da pessoa, tipo, até o fim da vida. É como se alguém que passa por uma experiência de bullying, ela desenvolve, eu gosto de chamar isso de modo de sobrevivência, é como se para ela sobreviver àquele contexto, ela precisa lidar de certos jeitos, né, de certas formas. E essas formas vão até a sua idade adulta, é como se a todo tempo ali ela tivesse nesse modo sobrevivência. Quando alguém faz uma brincadeira comigo, eu não leio aquilo como brincadeira, porque eu já passei por tantas experiências já reage de forma agressiva, entende? Como se isso me lembra do passado, né? Me lembra do bullying. Então, é meio que isso. Como perceber, né? Já que esse bullying aí silencioso, principalmente, como é que a gente pode perceber
os sinais que existem, né, com relação ao bullying. Nós que somos aqui da comportamental, né, então, para a gente, comportamento não só fala como grita, né? E então, uma mudança de comportamento abrupto da criança é um grande sinal de que pode ser que ela esteja passando por uma situação de bullying, né? Mudança de comportamento como assim? Ah, eu tenho uma criança que conversava e tal, de repente ela é retraída, não quer falar com ninguém, não quer se expressar, fica sempre na dela, né? Ou então o contrário também, né? Uma criança que era retraída, respeitosa, de repente ela começa a ficar agressiva e grita em casa e grita com outra pessoa, que é uma forma que talvez ela aprendeu a lidar, né? Com o bullying, né? Além também de uma característica que aparecia em crianças que eu já atendi que passaram por situações, era um medo exagerado de ir para a escola, né? Era como se chegou domingo, a criança ficava doente. Ah, mas eu tô doente, pegava febre, algo nesse sentido de tanto medo que tinha de ir para a escola por passar por essa situação novamente, né? Além também de machucados, chegou em casa com machucado, perguntar como foi que obteve aquele machucado, né? Conversar. Chegou em casa com objetos quebrados, compro caneta para o meu filho e direto essas canetas somem. O que é que pode estar acontecendo? Então, por isso que é preciso também os pais ter esse papel ativo, né? De estar conversando com seus filhos, observando o comportamento dos seus filhos, né? Queda também no rendimento escolar. Tem crianças que têm notas muito boas, estudiosas, e de repente começa a despencar no rendimento escolar, além de isolamento também, né, dificuldades de dormir e chegando às vezes ao ponto de autolesão, né? Tem a questão da autolesão, que é algo aí que já está num nível de sofrimento muito mais elevado, né? Porque nem sempre a criança fala, né, mas o comportamento dela mostra isso, né? O comportamento pode falar sobre isso. Então, por isso que é importante não só acreditar no que a criança diz, né? É começar a escutar o que o comportamento dela fala. Porque muitas crianças ocultam, muitas crianças não falam, né? Tem isso daí também. E pensando nisso, né, a gente também pode pensar em formas de prevenção, né, de como podemos prevenir o bullying, né? E aí eu chego num pensamento que é uma lógica que acontece muito, não sei se é uma lógica só do Brasil, né? De colocar a vítima quase que como ela que deveria ter feito algo para o problema não acontecer, né? É como se. É, é perfeito. E às vezes a gente escuta muito o discurso. Ah, mas e por que ela não falou pra gente? Ah, e por que ela não avisou? Sim, E por que ela não fez algo, né? sim, Veja que é como se a gente estivesse culpabilizando a vítima dela, da permanência da violência. A gente sabe sim. que não é assim. Foi uma ótima questão, até tinha surgido aqui no chat, essa Hum, questão. O porquê sim, é tão difícil identificar e por que a pessoa que sofre bullying não diz. Veja a pergunta, né? É muito disso. Por que você não? Cara, o cara é a vítima, né? sim. E é muito difícil, né, falar, porque de certa forma também, às vezes dependendo do tipo de ameaça, né? Porque imagine, se já estão zoando eu de menino de papai, meus pais ir na escola me defender, como assim? Né? Vai ser mais mal visto ainda na cabeça da criança, né? Isso muitas vezes. E às vezes também, às vezes a gente pensa nessa lógica da vítima ser o problema, né? Como tem que ensinar a se defender. Não, meu filho, você tem que se defender. Eu não estou dizendo que se defender é um problema ou que não devamos ensinar a se defender. Eu estou dizendo que partir do pressuposto de que uma forma de que prevenir é botar a vítima para se defender, é quase como se você estivesse culpabilizando a vítima pela responsabilidade lá, né, da agressão. Então, essa ideia não é muito interessante. A gente tem que ensinar o grupo a não atacar, né? Ensinar os outros a não atacar, né? É como se fosse formar adultos que não precisem se sentir superiores para existirem, né? Ou para se acharem e tal. Criar ambientes, por exemplo, onde a diferença não seja algo tão chamativo. A diferença é algo normal, todo mundo é diferente. Um ambiente, no caso, de respeito, né, a essas diferenças também. Ensinar também que força, né,
não é conversa, ou, não é conversar. Força não é bater, não é gritar. Força é sobre conversar, é sobre ter coragem para dizer as dores que está sentindo, né? Isso também é força, não é a questão da agressão e do bater, né? E também eu acho que corrigir essa cultura do é só brincadeira, né? Que é uma cultura muito forte entre a gente de que é só Uma, cu- brincadeira. uma cultura que naturaliza a violência, né? Que acaba ajudando a disseminar mais violência. Ou seja, violência é violência, não pode ser considerado como brincadeira. Brincadeira é quando é legal para os dois ou para o grupo Exatamente. inteiro. Mas legal para uns e para outros é sofrimento, isso não é brincadeira, isso é violência, né? Exatamente. E assim, partindo, né, também do que a gente tinha falado e que você trouxe das questões de casa, uma forma real até de prevenção do bullying é você, como pai, né, quem for pai ou até mãe, assumir os próprios erros para os filhos. Tipo, quando errei, fui muito nisso, filho, desculpa, errei. Aí você pode até pensar, mas como isso vai evitar do bullying, né? Se a gente como falou aqui que o bullying é sobre eu não lidar com minhas frustrações, eu não saber lidar com certas emoções, então quando eu aprendo que talvez assumir um erro é uma forma de lidar com isso, né? Uma forma de lidar até com esse desconforto, de se vulnerabilizar, né? Então, eu estou ensinando para os meus filhos de que quando eles errarem, quando eles estiverem com alguma coisa, eles podem assumir isso, eles podem falar para o outro, né? Então, é uma forma até real mesmo de prevenção, né? A questão do respeito também, os pais ensinar a crianças respeito, que deve respeitar as diferenças dos colegas, né? Nesse sentido. E ainda também a própria escola agir no recreio, não só na sala de aula, né? E eu penso, assim, eu gostaria de falar também algumas coisas aqui que a gente, como psicólogo, às vezes ouve, não só no consultório, mas também pessoas que vêm conversar, né? De que muitas vezes essa minimização do bullying é feita até por profissionais também. Entende? Por profissionais que trabalham na escola, que às vezes não ouve, entende que é só brincadeira, ou deixe para lá. Eu já ouvi muitos relatos também nesse sentido. Não querendo colocar a culpa só nos profissionais, né? Mas é uma parte, né? Como a gente falou aqui, é algo que é complexo, que é multifacetado. Não quer dizer que se os profissionais fizessem, o bullying deixaria de existir. Mas é algo que também chama a atenção, né? E assim, prevenir o bullying é uma mudança cultural, né? É mudar uma cultura, é mudar uma forma de agir, uma forma de ser. E isso dói. Então, para quem está principalmente numa posição de poder mais alta, eu vou querer me manter aqui, vou querer manter as violências, manter dessa forma, né? E aí, mas eu acho que dói menos, né? A gente mudar do que às vezes perder crianças, né? Perder crianças ou até tornar adultos que depois vão aparecer em manchetes, né? De que foi revidar agressões. Vemos aí com certos casos que existem nos Estados Unidos e que até já ocorreram aqui no Brasil, né? Muito recentemente, às vezes de questões que estão relacionadas a isso, né? A essas agressões repetitivas que vão tornando talvez adultos que depois se rebelam, né? Contra o próprio sistema. E, mas eu sou pai. E aí minha criança vai falar de bullying. Eu não entendo nada de bullying, não sei de nada. O que é que eu vou fazer então? O Diego parece que você tá lendo as perguntas que estão mandando, né? Sim, Porque exatamente. fizeram essa pergunta aqui. E o que os pais podem fazer quando é o meu filho que é agressor? E interessante que isso a gente fizemos um meet semana passada sobre isso e teve uma pessoa que contou a história que aconteceu com a filha dela. A filha dela sofreu bullying e ele foi até na escola. Chegou na escola, Sim, relatou à escola, tomasse providência e tal. A escola chamou a outra família e o legal é que a família não sabia, né, do que tinha acontecido, a escola que comunicou e tal, e a família foi lá, pediu desculpa à criança, pediu desculpa à outra família e se comprometeu em mudar o comportamento dessa criança. Ou seja, a família disse, ó, houve o erro e a gente vai tentar reparar esse erro de alguma forma, né? Ou seja, a família entendeu a responsabilidade dela e responsabilizou o filho que cometeu naquele momento esse tipo de violência. isso.
Tipo, os pais, né, aí já trazendo para essa questão, agir como ponte, né, que foi exatamente o que esse pai fez, né, uma ponte entre a própria criança, né, o próprio filho e a outra família, uma ponte entre a escola, né, e o que é verdade, criar essa ponte entre todos os envolvidos para tentar resolver o conflito da melhor maneira possível, né. Essa é uma das posições que você pode tomar, né, como agir quando uma criança vai falar. E tem os três A's, né, que é como se você acredite, acolha e haja. Então, primeiro, quando a criança vier lhe falar, né, o seu filho vier contar, acredite no que ele está dizendo, né, e acolha, porque a criança não procurou você para contar, ela não quer um sermão, ela não quer que você fique ensinando coisas, ela quer apenas um alívio, ela quer um acolhimento, ela quer ser ouvida, né? Porque já sofre tanto na escola, ninguém a ouve, ninguém a escuta, então ela procura alguém, né, para ter esse alívio. Então esse acolhimento inicial é necessário, mesmo que você não saiba o que dizer, o que fazer com clareza, mas esteja ali com a criança, né? E evitar certos tipos de fala, né? Falas como, é inveja do outro, então, isso vai passar, né? Não ligue não, deixe para lá, faça de conta que fulano nem existe, né? Não é interessante esses tipos de frase. São frases de acolhimento, como, olha, cara, eu tô com você, ou me conte como foi, o que aconteceu, eu quero saber detalhes, né? Vamos tentar resolver isso juntos e tal. Esse tipo de acolhimento é bem mais interessante, que foi o que esse pai, né, que você trouxe aqui, o exemplo fez, né? Ele ouviu o filho, ele acreditou e foi lá, né? Falar a verdade e tentar resolver, né, a situação. Então, isso já demonstra que você não precisa saber de tudo ou que falar para a criança. O que você precisa é ser um porto seguro, né? Ser alguém ali que ouve e que está ali com a criança e que ela sinta essa segurança em você, né? Além de também, eu acho que um ponto importante que pode ajudar a criança a falar é você garantir o sigilo para ela. Claro que vão ter casos que você vai ter que expor, mas dizer, olha, eu vou ouvir e tal, dependendo do que seja, eu não conto não. Mas se envolver outra pessoa, talvez eu vou precisar contar para resolver, né? Então isso pode ajudar também, né? E eu acho que para encerrar a minha fala aqui, se você tiver mais perguntas ou o pessoal também quiser mandar pergunta, né, para fazer, algo que eu gostaria de falar é que quem se cala, né, diante do bullying, como a gente trouxe isso no início da nossa fala, não é neutro, né? Não é neutro. Não, eu tô neutro, não deixe lá, não é comigo. Na verdade, quem se cala é omisso, né? É conivente com a violência, né? E omissão, quando outra pessoa está sofrendo, quando outra pessoa está ali sangrando, é o silêncio que valida o agressor. Entende? É o espectador, né? É esse silêncio, é o ver e não fazer nada que faz com que o agressor se sinta nessa posição de poder e todo mundo assistindo, até rindo junto, né? Então, de certa forma, quem está ali observando e não agindo, está validando o agressor, né? Está confirmando que está tudo bem você fazer isso, então continue, né? Algo nesse sentido. Perfeito. É, você praticamente respondeu as perguntas que chegou até mim aqui, toda no seu Sim, discurso. Mas tem um aqui que eu achei interessante, que juntei aqui. É, é simples e interessante. certo. Mandaram aqui. O adulto também faz. Bullying. Sim. Hum, Veja que legal, porque associa-se muito, né? O bullying é um ambiente escolar, a infância, a sim. adolescência. E o adulto também faz bullying? Sim, faz, com certeza. Porque o que caracteriza o bullying não é em si a idade, né? Você até já deu aí sua risadinha, né, quando, quando estava trazendo essa ideia, né? Mas o que caracteriza o bullying são aquelas três coisas que eu pontuei no início, né? É a intenção, a repetição e o desequilíbrio de poder, né? Então, se eu faço algo intencional para ferir o outro, eu faço direto, fico repetindo, 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 e eu estou numa posição hierárquica de poder maior do que aquela pessoa, então isso é bullying, independente se é adulto ou se não é adulto também, né? E até nós adultos também estudamos, né, na universidade, às vezes acontece, e
eu até já, eu acho que eu atendi já uma vez um caso sobre algo que tinha um pouco dessa questão desse sentimento de exclusão, né? Na sala, como essas pessoas não queriam fazer o trabalho junto, então ninguém escolhia, eu só fico num grupo que sobra lá, entende? E aí parece que quando eu dou minha opinião não ouve. Então, isso aqui também pode se caracterizar o bullying, sim. Como boa. Exato. Ótimo. É, o que você diria para uma pessoa que sofreu ou que sofre bullying? O que eu diria para uma pessoa que sofreu e sofre bullying, eu acredito que, tipo, eu não teria nada em si para dizer antes de ouvi-la. Mas a minha postura com relação quando ela me procurasse seria essa primeira postura de escuta, de entender, de ouvir, entender como foi que ela, de certa forma, teve que aprender a lidar com aquilo, né? Eu utilizo muito essa expressão, né, do teve que aprender a lidar, porque a pessoa vai aprender a lidar de alguma forma, seja se fechando, seja agredindo de volta, entendeu? Alguma forma ela vai aprender a lidar. E aí eu acho que trazendo para os atendimentos, né, que a gente faz atualmente como algo que acontece lá na infância, na adolescência de bullying reverbera, a gente conversa muito sobre como esse modo que a pessoa aprendeu a lidar com bullying vem até a idade adulta. Entende? Eu posso até dar um exemplo disso. Vamos supor que, por exemplo, você sofria bullying na sua adolescência e tal, e aí você começou a aprender a bater de frente com todo mundo. Então, quando começava a falar, você falava de volta. Você gritava, mesmo que você fosse para a secretaria, às vezes você até agredia. Então, aí você vai se tornando um adulto, e na idade adulta, essa mesma pessoa às vezes chega na clínica e qual é a queixa dela? Rapaz, nas minhas relações eu sou muito agressivo. Quando meu marido vem falar alguma coisa assim, bom, quando é uma mulher, né, ou quando é um cara, tipo, quando minha esposa vem aqui falar alguma coisa sobre mim e tal, algum erro, alguma coisa meu, eu já parto para cima, eu agrido, eu falo. Então repare como se essa forma de lidar que ajudou naquele contexto, por isso não é exatamente um problema, agora está passando a ser um problema. E aí eu começo a mostrar, né, respondendo um pouco o que você falou, eu começo a mostrar que talvez essa forma que ela aprendeu a lidar com o bullying a protegeu sim no momento, a fez lidar sim com uma demanda no momento, mas que hoje talvez a gente precise aprender a flexibilizar, né, a lidar, a ver de uma outra forma, a agir de outras formas, mas que isso não é um problema. Eu acho que seria, então, aí, sendo agora de maneira mais objetiva, eu seria acolhedor, tentaria ouvir e dar apoio, mas eu não teria algo assim diretamente para falar para ela. Mas, mas tá perfeito isso, cara. É, e para finalizar, essa é mais ou menos uma surpresa para você, cara. É, Mande brasa, pode mandar porque aí. a Se eu gente não sempre souber, eu digo, "Olha, utiliza não aqui sei um não." modo que a gente chama dicas, né? Sim, Dicas sobre o bullying. certo. Como assim? Dicas? Em que sentido? Me explique um pouco mais, que eu estou A precisando. gente sempre, dicas no sentido de que o que é que as pessoas podem fazer para, Hum, né, no seu dia a dia para contribuir com a erradicação, né, que é o sonho sim, do bullying. Antes disso, a nossa diretora mandou aqui um alô aqui, ó. Como trazer essa certo. conscientização diante das crianças e adolescentes para prevenir que isso se estenda para a vida adulta? Tô vendo aqui a pergunta dela, né? Então, Dela. eu vejo isso assim de uma forma multifacetada. A gente sempre tende a ir, quando vem uma pergunta desse tipo, né, que ela fez para a questão, conscientização. A primeira frente é a questão da conscientização, né? Precisamos ir nas escolas, precisamos falar sobre, não só nas escolas, mas também talvez nas reuniões com pais. A escola reúne pais, conversar com esses pais a respeito, entende? Tipo, observar a questão da vigilância, né? Se está acontecendo na escola, a supervisão. Isso também é muito importante e ter medidas, né? Tomar ações na direção, não é só observar, mas
chamar os pais para participar também junto da escola. Eu acho que isso é o que o papel da escola, né? O que a escola pode fazer, de certa forma, né? Mas também vai precisar desse engajamento dos pais, né? E eu acho que trazendo essas consequências, essa ideia, eu acho que talvez, inclusive, pensando agora, né? Falando sobre das consequências que o bullying tem na vida adulta, trazendo para exemplos cotidianos com esses pais, eu acho que eles podem entender um pouco, entender. É algo que eu gosto muito assim de fazer quando eu vou dar palestras, né, ou roda de conversa, ou o que seja, é tentar trazer exemplos que estejam dentro da experiência das pessoas que estão me assistindo, porque eu acho que fica mais fácil delas visualizarem e entenderem. Porque, para mim, eu acho que muitas vezes a questão da conscientização ela só toca no nível intelectual. Entende? Tipo, ela toca no nível, entendi. Mas entender não é suficiente. Eu lembro muito de uma aula, né, que o professor falava sobre essa questão e até ele botava conscientização, tipo assim, 10%. Conscientização vai ter um impacto de 10% se você focar só em instruir, né? Porque, claro, tem outras formas de conscientização, visando mais mudanças comportamentais, de modo de pensar que podem ser mais eficazes, né? E aí um certo aluno falou, como ele estava botando assim a conscientização no nível bem baixo, né? Falou assim, não, professor, mas a pessoa saber, ela vai mudar, não sei o que lá. Aí o professor só olhou para ele e falou bem assim, tipo, comer hambúrguer faz mal para a saúde? Aí ele disse, faz. Você sabe que faz mal para a saúde? Sei. Mas você come? Aí ele falou, como, né? Então, porque, tipo, a experiência é outra coisa. Entende? Tipo, uma coisa é eu saber que uma coisa é ruim, mas às vezes eu mesmo sabendo que a coisa é ruim, eu vou lá e faço. Então, eu preciso talvez entender, e entender aqui se faz na sua experiência, entende? No seu modo de agir, não é só num campo intelectual, de certa forma. Então, eu acho que um trabalho mais voltado para ações, claro, com conscientização também, seria mais efetivo, né? Um trabalho mais nesse sentido. Isso voltado para a escola, né? Para prevenir. Mas eu acho que com os pais também, eu acho que é muito importante. É igual você que trabalha, né, com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Sabe muito disso, da importância que um pai tem, né, para manutenção ali de certos comportamentos da criança. E às vezes até, por exemplo, se não tem esse trabalho em conjunto, né, trazendo a questão da psicologia, o psicólogo faz uma coisa, em casa os pais faz outra, e aí fica totalmente o contrário, né? Não, não tem uma ajuda. Então, o mesmo campo se a escola está empenhada em agir nessa direção, mas os pais não contribuem, não dá, né? Não tem como. Ou até também políticas públicas, né? Políticas públicas voltadas para a sociedade, para ir para além dos muros da escola, não só na escola também. Não sei se eu respondi, porque às vezes eu sou bem prolixo, né? Começa a conversar aqui. Não, foi ótimo porque você já entrou justamente no que a gente queria, né? Nesse Sim. sentido, o que as pessoas podem fazer de forma geral para acabar com o bullying. A galera faz, é só não fazer bullying, né? Né? Tipo, é igual aquela ideia, né? Do tô triste. Ah, rapaz, não fique triste, não. Pô, se você não falasse. É, ia ficar triste para Agora que sempre você se você me falou, desse essa orientação. se você não dissesse que eu não era pra ficar triste, ó, nem tinha ficado alegre, né? Algo nesse sentido. Ela até falou aqui, ó, que é difícil, né? Eu entendo, assim, essa dificuldade mesmo, né? De fazer essa ponte, né? Entre pais, entre escola, e principalmente nos dias de hoje, porque, e aí, né, eu estava me encoçando aqui para não falar sobre essas questões, mas questões sociais, aí já ultrapassa, né, para questões sociais, de modos de funcionamento da nossa sociedade hoje. Vivemos em tempos corridos, ninguém tem tempo para nada, então eu sempre vou fazer o mais fácil, né? Tipo, criar crianças, educar crianças, ensinar respeito, dá trabalho.
Então eu dou um celular para ela e deixo ela lá, ela me deixando em paz é o que importa. Entende? Então, isso é uma coisa que, inclusive, ultrapassa a questão familiar, porque aí pode dizer, ah, mas você está culpando os pais. Também não, porque talvez o trabalho deles exige tanto que quando eles chegam em casa eles só querem descansar, entende? Então é algo que vai para além, né, do funcionamento da própria escola, do funcionamento da própria família. É algo que também perpassa por um certo funcionamento social que empurra as pessoas nessa direção, né? Olha hoje em dia aí essa questão do você tem que ser forte, você tem que ser macho, esses movimentos aí desse tipo, né? Certos tipos de, de falas, onde elas vão levarem, né? Pessoas, adolescentes expostos a isso, né? Crianças, principalmente, que ainda estão em formação, expostos a esse tipo de discurso, né? Então, é uma questão que é a escola fazendo de um lado, o pessoal tentando agir de um lado, e esses tipos de discurso aí na internet agindo do outro, né? Levando na contramão. Então, assim, é um problema muito mais estrutural, né? Complexo. Muito bem, Diego. Ó, já chegamos a 50 minutos aqui. Tá vendo como passa rápido quando o papo é legal? Sim, Né? Mas vamos marcar outros momentos para utilizarmos de sua competência para tratarmos também outros temas aqui que são de relevância para o nosso projeto e também com outros projetos que nós temos aí para ser implantado ainda em 2025. sim. Né? Então, pessoal, hoje estivemos aqui com o nosso psicólogo Diego Góes, um cara incrível que trouxe sua expertise aqui para contribuir com o projeto RECA. E tenho certeza que o pessoal gostou, não tenho dúvida disso, Diego. E então, em nome de todos que fazem o nosso projeto RECA, Jaiwane, Raimundo dos Anjos, Abraão, nosso sócio fundador, agradecemos profundamente a você por ter aceitado nessa quarta-feira. Teve que encaixar a gente aí na sua agenda, mas deu tudo certo. E como sempre, você é muito didático e perfeito nas suas análises e suas exposições. Pode ter certeza que contribui demais com a gente aqui. Sim, agradeço, agradeço aí bastante pelas palavras, né? Sabemos, já conversamos bastante fora. Eu até estava falando a uma paciente minha aí que conhece você, né? Que tipo, hoje, eu digo, se eu for, quando eu for participar da live, eu não vou conseguir dizer José Dias, não. Vou dizer só Genaro, né? Porque não vai, não consegue, aí eu não consigo pronunciar, né? Então a gente tem conversas assim muito interessantes, né? Também. Aí, e gostaria de ter mais conversas também, né? Não só aqui, mas no particular também. Pessoa muito Em competente outros você. ambientes, né? As agendas agora você Exatamente. está mais na capital, mas vamos É, marcar sim para a gente, tá mais do nosso difícil. jeito, com aquela galera massa, para a gente se encontrar e ter essas conversas que são de demasiados assuntos variados, né? Sim. E agradecer aí pela pergunta, né? A participação do pessoal que está que tá aqui, né? Agradeço aí por vir me ver aí falar, né? Algumas Uhum. pessoas, por muitas vezes, fica. Eu mesmo, às vezes, não me aguento de tanto falar, né? E o pessoal, às vezes ainda quer me ver falando de novo. Eu digo, meu Deus do céu. Olha, Ah, colocaram ali, Narinho ainda, viu? Mas Genaro não. tá vendo? E eu não tô vendo, não sei o que é que acontece nas lives. Sempre os meus comentários travam em algum momento. O meu parou, não tá atualizando mais Ó, não. parou? Foi. Babiane Costa mandou. Aí, ó, Ah. Narinho. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos que compareceram aqui em mais uma live RECA. Hoje com o nosso ilustre convidado, o psicólogo Diego Góes, um cara que tem contribuído muito com muitas pessoas e com a psicologia. A gente fica feliz em ter profissionais assim que contribuam não só com o seu fazer profissional, mas para a sociedade como um todo. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho e vou continuar te acompanhando, viu? E também te Sério. fazendo convites como esses para participar com a gente. Então, obrigado e parabéns pela noite, pelo momento, Beleza. em nome de todos que fazem o Rega. Pessoal, boa noite a todos, muito Boa obrigado. noite. Rian Rabelo, muito obrigado também aqui, está conduzindo a live aí. Um cara de excelentíssima qualidade.
e a todos que compareceram aqui nesta noite maravilhosa. Valeu. Valeu.